E se parte da história de Jesus que você recebeu tivesse sido cuidadosamente editada, não pelos inimigos da fé, mas pelos guardiões do controle? E se existisse um ensinamento tão libertador, tão perigoso para as estruturas de poder, que a única solução foi apagá-lo das páginas que você chama de sagradas, deixando apenas vestígios, sombras e silêncios? Há perguntas que a sua alma faz desde criança e que ninguém nunca respondeu de verdade. Porque se Deus é amor, ensinaram você a ter medo dele? Porque se o Cristo falou de reino interior, tudo ao redor de você foi programado para te manter dependendo de algo fora de si? Essas rachaduras na narrativa não são coincidência, são rastros. É exatamente nesse ponto que Todt Jehuti entra em cena, não como uma figura distante da mitologia antiga, mas como consciência viva que observa, registra e sussurra através dos séculos. Todt é o escriba dos deuses, o senhor da palavra que cria realidades, o guardião dos códigos que nunca puderam ser escritos de forma explícita. Quando a sabedoria de Todt se cruza com a figura de Jesus, algo desconfortável acontece. A história oficial começa a parecer pequena demais para conter o que realmente foi dito, vivido e transmitido. E é nesse cruzamento que o silêncio se rompe. Não é mais possível fingir que está tudo explicado. Existe um ensinamento específico, uma chave, um ponto central que não está onde deveria estar. Não é apenas um versículo removido, uma frase cortada ou um trecho esquecido. É um eixo, um código de percepção. Quando você encosta nesse código, culpa, castigo e medo deixam de fazer sentido como ferramentas espirituais. E é justamente por isso que ele foi enterrado sob camadas de dogmas, traduções distorcidas e interpretações convenientes. Todt não revela esse segredo como quem entrega fofoca teológica. Ele expõe um erro de programação na matriz da sua fé. Um erro que mantém você ajoelhando por medo e não por consciência. Talvez você sempre tenha sentido isso, mas nunca teve coragem de formular em palavras. A sensação de que a mensagem de Jesus foi transformada em algo menor, mais estreito, mais condicionado, como se tivessem trocado a chave da liberdade por uma coleira invisível. Todt aponta exatamente para esse incômodo silencioso dentro de você, aquele lugar em que a sua alma sabe que algo não fecha, mas você aprendeu a não questionar. E é aí que nasce a verdadeira tensão. A fé que você recebeu pode não ser a fé que o Cristo ensinou. O que apagaram não foi apenas um texto, foi uma forma de olhar para Deus, para o outro e para si mesmo. O chamado de Todt não é para que você abandone Jesus, mas para que você abandone a versão domesticada de Jesus que foi te vendida. O ensinamento proibido não contradiz o Cristo. Ele contradiz o sistema que se apropriou do nome dele. É um ensinamento que não cabe em paredes de templo, porque devolve o templo para dentro de você. Por isso, precisou ser ocultado, disfarçado em parábolas mal explicadas, diluído em rituais vazios, fragmentado em símbolos que você vê, mas não compreende. Enquanto você achar que esse segredo está do lado de fora, nas mãos de alguma autoridade, você permanece preso. Quando percebe onde ele realmente está, a prisão perde o sentido. Neste vídeo, nós vamos caminhar passo a passo por entre essas frestas, seguindo os rastros que Todt deixou para quem tem coragem de enxergar além da narrativa oficial. Mas nada será entregue mastigado. Cada frase que você ouvir vai cutucar uma memória antiga, algo que sempre esteve em você, mas foi abafado por medo, culpa e obediência cega. Se em algum momento você sentir desconforto, não fuja. É o antigo programa tentando se defender. Permaneça até o final, porque o que foi apagado da Bíblia não desapareceu do campo da consciência. E quando a chave desse ensinamento proibido começar a girar dentro de você, não será apenas uma revelação histórica, será o início de uma insurreição silenciosa na sua própria alma. Você já reparou como certas perguntas insistem em voltar justamente nas noites em que você tenta acreditar que está tudo bem com a sua fé?
Aquela sensação incômoda de que você ama o Jesus que te ensinaram, mas não consegue se encaixar completamente na história que montaram em volta dele. É como se existisse um ruído de fundo, um sussurro discreto dizendo que algo ficou de fora, que uma peça foi retirada do centro da mensagem. Você tenta calar a mente, tenta repetir as frases que aprendeu desde criança, mas bem lá no fundo surge a dúvida proibida. E se o que apagaram não foi apenas um detalhe, mas a chave que faria tudo finalmente fazer sentido? Todd Jerhuti observa esse conflito interno como quem lê um pergaminho antigo escrito no coração humano. Ele não se impressiona com discursos decorados, não se distrai com a aparência de devoção. O que chama a atenção de Todd é exatamente essa fratura silenciosa entre o que você diz crer e o que você realmente sente quando ninguém está olhando. Ele vê quando você entra em um templo e sai mais culpado do que entrou. Vê quando você repete que Deus é amor, mas convive com um medo constante de ser rejeitado, punido ou esquecido. Vê o cansaço de tentar acreditar em uma versão da verdade que não abraça completamente quem você é por dentro. Há um ponto em que a alma se cansa de ser tratada como serva e começa, mesmo em segredo, a desejar ser filha. E é exatamente aí que o ensinamento proibido de Jesus começa a se aproximar de você, não como informação, mas como memória. Não é algo que vem de fora, como um novo dogma ou uma nova religião. É como se algo estivesse tentando despertar de dentro, pedindo espaço para respirar. Todd não traz esse ensinamento como quem entrega uma novidade. Ele apenas aponta para uma verdade antiga que foi coberta por camadas e camadas de medo, controle e interpretações convenientes. A pergunta não é se esse ensinamento existiu. A pergunta é: por que ele precisou ser escondido de você? Perceba como a sua história com a espiritualidade nunca foi linear. Houve momentos em que você sentiu a presença de algo maior de forma tão intensa que nenhuma explicação racional dava conta. E ao mesmo tempo, houve dias em que você se sentiu abandonado, orando para um céu que parecia mudo. Em alguns instantes, tudo parecia vivo e real. Em outros, tudo parecia ritual vazio. Essa oscilação não é sinal de fraqueza. É sinal de que há duas narrativas disputando espaço dentro de você. A narrativa do controle e a narrativa da verdade. Todd se aproxima justamente quando essa disputa fica insuportável demais para ser ignorada. O ensinamento apagado da Bíblia não fala com a sua máscara religiosa. Ele fala com aquela parte de você que já não suporta mais negociar a própria alma para caber em estruturas que sufocam. É como se Jesus tivesse deixado um código escondido, um fio de ouro passando por trás das letras, pedindo para ser tocado por quem não se contenta com respostas pequenas. Esse código não pede que você acredite por medo, mas que desperte por reconhecimento. Não exige submissão cega, mas convida a uma lucidez que assusta exatamente porque não é mais controlável. E é essa lucidez que foi considerada perigosa demais para permanecer explícita. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que questionar é sinônimo de rebeldia contra Deus, que duvidar do que te disseram é falta de fé. Mas Todd e Jesus se encontram em outro lugar, no espaço em que questionar é, na verdade, um sinal de que a sua alma se recusa a ser anestesiada. O incômodo que você sente não é falta de fé, é excesso de sensibilidade à verdade. O desconforto não é prova de que você está se afastando de Deus, mas de que você está se aproximando de algo mais real do que aquilo que te manteria obediente e pequeno. E é por isso que esse ensinamento precisou ser apagado, porque ele tira o medo do centro da experiência espiritual. Quando Todd quebra o silêncio, ele não faz um discurso, ele provoca um colapso interno. Ele encosta onde dói, não para te ferir, mas para te mostrar que aquela dor nunca foi sobre Deus. Foi sobre a forma como te ensinaram a se relacionar com Ele.
Ele te mostra as vezes em que você confundiu a voz da culpa com a voz do divino. As vezes em que você aceitou abusos emocionais, manipulações e chantagens espirituais, achando que fazia parte do preço da salvação. E enquanto você revê essas memórias, uma pergunta começa a ecoar. E se o Cristo nunca tivesse pedido esse tipo de sofrimento, mas alguém convenientemente colocou isso na conta dele? Há um momento da jornada em que você percebe que não tem medo de perder a religião, tem medo de perder a narrativa que te deu identidade até agora. Quem você seria sem essa história pronta sobre quem é Deus, quem é você e como tudo deve funcionar? O ensinamento proibido não vem para destruir, vem para redesenhar. Ele desmonta as certezas que foram construídas sobre areia, não para te deixar sem chão, mas para que você pare de viver sobre bases que tremem a cada crise. Todd te acompanha nesse processo como um escriba silencioso, registrando cada vez que você escolhe a verdade ao invés da conveniência. Observe como a sua mente tenta se defender neste exato instante. Talvez esteja procurando argumento teológico, tentando encaixar tudo dentro de uma doutrina conhecida, buscando um versículo que autorize ou condene o que está sendo dito. Esse é o reflexo automático de quem foi treinado para procurar segurança em textos e não em experiência viva. Mas o ensinamento que foi apagado não pode ser completamente aprisionado em letras. Ele não cabe em uma página, porque foi desenhado para se acender dentro de consciências. E é por isso que, mesmo apagado do papel, ele continua ativo no campo invisível, esperando por quem tem coragem de senti-lo antes de explicá-lo. Talvez você se lembre de alguma vez em que ouviu uma passagem de Jesus e sentiu que havia algo a mais ali, como se a frase estivesse incompleta, uma parábola que parecia esconder algo por trás da superfície, um gesto do Cristo que soava muito mais profundo do que a explicação que você recebeu depois. Essas brechas não são erro, são pistas. Todd utiliza essas rachaduras como portais. Onde a narrativa oficial termina, o ensinamento proibido começa a sussurrar. Ele não se impõe, não grita, não exige. Apenas insiste em existir, como uma presença discreta que nunca desistiu de ser reconhecida. Perceba também como a sua história de dor se entrelaça com tudo isso. Não estamos falando de um conhecimento abstrato, distante da vida real. Estamos falando do dia em que você chorou sozinho, acreditando que Deus estava te punindo. Do momento em que você perdeu alguém e ouviram te dizer que era vontade divina, sem nenhuma sensibilidade ao que rasgava por dentro. Das vezes em que você engoliu o próprio choro para parecer forte na frente de todo mundo da igreja. O ensinamento apagado toca precisamente essas feridas, não para justificar o sofrimento, mas para revelar o quanto você foi colocado diante de uma imagem distorcida do divino. Todd não se apresenta como Salvador, ele se apresenta como espelho. Ele reflete de volta aquilo que foi arrancado de você quando ensinaram que o sagrado estava distante, inalcançável, condicionado ao desempenho. Ele mostra que a parte de você que mais se parece com Deus foi justamente a parte que tentaram calar. A sua capacidade de sentir, de intuir, de perceber o que é verdadeiro mesmo quando ninguém valida. Esse é o território do ensinamento proibido, o lugar onde você não precisa mais terceirizar a sua conexão com o divino. E é exatamente aí que começa a verdadeira ameaça para qualquer sistema que vive de intermediar aquilo que sempre foi seu por origem. Enquanto você escuta, algo dentro de você talvez esteja se reorganizando em silêncio. Não é uma decisão racional, não é uma mudança de opinião, é um realinhamento sutil da sua percepção. Como se, aos poucos, a imagem de um Deus distante e severo estivesse cedendo espaço para algo mais íntimo, mais próximo, mais coerente com o que o próprio Jesus fazia quando olhava nos olhos das pessoas. Todd apenas acelera esse processo, retirando os véus que foram colocados entre você e essa percepção. E cada véu que cai revela não uma nova regra, mas uma nova camada de liberdade interior.
mas a liberdade assusta. Porque se você realmente abraçar o que está emergindo dentro de você, talvez precise reconhecer que muita coisa da sua caminhada foi baseada em medo e obrigação. Talvez tenha que admitir que, em alguns momentos, foi mais fácil obedecer ao sistema do que ouvir a própria alma. E é aqui que o ensinamento proibido se mostra mais incisivo. Ele não quer que você troque de rótulo, quer que você troque de centro, que saia da lógica da culpa e entre na lógica da consciência, que deixe de ser gerido por ameaças e comece a ser guiado por um tipo de amor que não combina com controle. É nesse espaço tenso, entre o velho que não funciona mais e o novo que ainda dá medo, que Todd sussurra aquilo que a história tentou calar. Ele lembra que Jesus nunca prometeu conforto emocional a quem escolhesse a verdade. O que o Cristo ofereceu foi algo muito mais radical, uma mudança de natureza, uma forma completamente diferente de se relacionar consigo mesmo, com o divino e com o mundo. Esse é o ponto que não interessa a quem precisa de gente dependente, infantilizada e permanentemente culpada, porque alguém que entende esse ensinamento proibido se torna internamente ingovernável, mesmo que externamente continue vivendo uma vida comum. Enquanto tudo isso se desenrola por dentro, talvez você esteja se perguntando: se esse ensinamento é tão essencial, por que eu não ouvi falar dele antes? Por que ninguém me contou? A resposta não é simples, e é por isso que este vídeo não existe para te dar atalhos. Existe uma arquitetura por trás do esquecimento, uma estrutura que se beneficia quando as pessoas acreditam em um Jesus que salva, mas não desperta, em um Deus que perdoa, mas não liberta da lógica do medo, em uma fé que consola, mas não questiona o sistema que produz a dor. É dentro dessa arquitetura que o ensinamento foi apagado, não porque era fraco demais, mas porque era forte demais. Ainda assim, por mais que tenham tentado soterrar essa verdade, ela nunca deixou de vazar pelas frestas. Um olhar de compaixão aqui, uma experiência espiritual verdadeira ali, um momento em que você sentiu algo tão real que nenhuma doutrina conseguiu explicar. Essas pequenas rupturas são como rachaduras em um muro antigo. Todd percorre essas rachaduras como um raio de consciência, expandindo aos poucos o espaço para que mais luz entre. E à medida que essa luz entra, a imagem do Deus que te disseram vai se desfazendo, dando lugar a algo que se parece muito mais com o que o seu coração sempre intuiu, mesmo sem autorização para acreditar. O que está em jogo agora não é apenas o que você vai pensar sobre Jesus, sobre a Bíblia ou sobre Todd. O que está em jogo é quem você vai permitir ser, daqui para frente, diante daquilo que começa a se mover dentro de você. Você pode tentar se proteger, dizer que é apenas mais um conteúdo, mais um vídeo, mais uma ideia entre muitas. Mas se algo em você treme enquanto escuta, saiba, não é por causa das palavras, é porque uma parte muito antiga da sua consciência está respondendo a um chamado que reconhece, embora não se lembre de onde. E é exatamente nesse ponto da jornada que o ensinamento proibido começa a se aproximar do nível em que, cedo ou tarde, você não vai mais conseguir ignorá-lo. Talvez, em algum nível, você ainda esteja tentando se convencer de que dá para voltar ao normal depois de ouvir tudo isso. Voltar para as mesmas orações automáticas, para as mesmas respostas prontas, para o mesmo Deus que parece mais um chefe exigente do que uma presença viva dentro de você. Mas repare como, por trás dessa tentativa de normalidade, algo já se quebrou. É como se a antiga estrutura da sua fé tivesse levado uma rachadura profunda, invisível aos olhos dos outros, mas impossível de ignorar quando você encosta a cabeça no travesseiro. Você pode até fingir que nada mudou, mas o silêncio já não é o mesmo. Há um rumor diferente dentro dele, como se a própria ausência começasse a te fazer perguntas. Se você voltar um pouco na memória, talvez encontre cenas da infância em que o seu coração acreditava em Deus, com uma pureza que não sabia ainda o que era doutrina, dogma, regra ou ameaça. Havia apenas uma sensação de presença, um tipo de confiança silenciosa que não precisava de muitos discursos. Com o tempo, essa sensibilidade foi sendo coberta por camadas de medo, de frases como: cuidado,
Deus está vendo, de ameaças de castigo eterno usadas como ferramenta de correção. E sem perceber, você foi trocando a intimidade pela vigilância, o abraço pela fiscalização. Todd observa esse arco com a precisão de quem lê um manuscrito antigo e percebe onde as linhas originais foram apagadas para dar lugar a correções interessadas. Dentro de você existe um livro que nunca foi completamente aberto. Não é a Bíblia física, não é um texto externo, mas um registro vivo, gravado nas suas experiências, nos seus pressentimentos, nas vezes em que você sentiu a verdade de algo antes de conseguir explicá-la. Esse livro foi sendo fechado aos poucos, não de uma vez só. Cada vez que te disseram que sentir não era confiável, uma página foi colada. Cada vez que fizeram você acreditar que só um sacerdote, um pastor, um líder podia interpretar o que Deus queria dizer, outra página foi lacrada. Dot se aproxima não para escrever algo novo nesse livro, mas para soltar, com cuidado, essas páginas coladas, devolvendo a você partes da própria história espiritual que tinham sido sequestradas. Talvez você esteja sentindo no corpo o que essa conversa está fazendo com a sua alma. Um aperto no peito, uma mistura de ansiedade com alívio, um nó na garganta que não sabe se vira choro ou grito. O corpo sempre soube primeiro aquilo que a mente demorou para admitir. Quando a narrativa que você recebeu não combina com a verdade que você sente, o corpo paga a conta. Cansaço que não passa, peso constante nos ombros, sensação de estar sempre devendo algo ao sagrado. Todd não ignora esses sinais. Para ele, cada sintoma é como um hieróglifo vivo, um símbolo gravado na carne, mostrando onde o ensinamento proibido tenta emergir, mas encontra uma muralha de culpa e medo. Pode ser que uma parte de você esteja dizendo agora que não é digna de acessar esse tipo de segredo, que esse tipo de revelação é para pessoas mais evoluídas, mais santas, mais puras, mais espirituais. Pergunte com honestidade: quem te convenceu disso? Porque o Jesus dos textos, o Jesus que se aproximava de quem ninguém queria tocar, parecia fazer exatamente o oposto. Levava o sagrado para perto de quem se sentia indigno, impuro, excluído. Se alguém te ensinou que você precisa atingir um certo nível de perfeição para então ser aceito, talvez não estivesse te apresentando o Cristo, mas uma versão condicionada dele, calibrada para manter você sempre se sentindo quase suficiente, mas nunca plenamente inteiro. Repare como, nas histórias que você conhece, o Cristo frequentemente rompe com a lógica do controle religioso da época. Ele toca quem não deveria tocar, acolhe quem não deveria acolher, cura em dias em que disseram que não era permitido curar. Essas passagens sempre foram apresentadas como lições morais, exemplos de amor ao próximo, e de fato são. Mas existe uma camada a mais, uma linha oculta que passa por trás desses gestos. Essa linha lembra que o sagrado não obedece à cartilha do medo, que a verdade não se curva a estruturas de poder que se dizem representantes de Deus. O ensinamento proibido está justamente nessa camada que poucos ousam encarar. A lembrança de que a presença divina prefere sempre a liberdade à obediência cega. Há um abismo entre o que é dito em um púlpito e o que é sussurrado no fundo do coração enquanto você escuta. De fora, parece apenas mais uma pregação, mais uma explicação sobre como você deve se comportar, mais um roteiro sobre como agradar a Deus. Mas por dentro, em silêncio, algo em você está avaliando se aquilo vibra com a verdade ou não. Quantas vezes você já percebeu esta diferença? A boca de quem fala pode estar cheia de versículos, mas a sua alma sabe quando a energia por trás da mensagem é controle disfarçado de cuidado. Todd habita justamente esse bastidor interno, esse espaço entre o som das palavras e a sensação que elas deixam. É ali que ele te mostra que mesmo quando a narrativa oficial tenta se impor, a verdade continua sussurrando numa frequência que não pode ser totalmente silenciada. O silêncio para Todd
nunca foi ausência. É linguagem, é território, é templo. Quando você se cala por fora, não é porque não há nada a ser dito, é porque algo muito mais profundo está tentando nascer por dentro. O ensinamento apagado da Bíblia não desapareceu, ele apenas mudou de lugar. Migrou do papel para as frestas da consciência, dos textos visíveis, para as pausas entre uma frase e outra. Ele vive nas perguntas que ninguém respondeu, nos incômodos que mandaram você engolir, nos instantes em que você sentiu uma presença de amor tão real que nenhuma doutrina, por mais rígida, conseguiu estragar. O silêncio de Todd não é omissão, é proteção. É o modo como uma verdade muito grande se esconde até encontrar um coração capaz de recebê-la sem se vender. É natural que, diante desse tipo de movimento interno, surja uma voz na sua mente dizendo para tomar cuidado, para se afastar, para não ouvir demais, para não correr o risco de cair em engano. Essa voz não é sua inimiga, ela foi treinada para te proteger. Mas protegê-lo de quê? Essa é a pergunta que desmonta o mecanismo. Porque muitas vezes o que te disseram para evitar não foi o erro, foi a liberdade, não foi o engano, foi a autonomia espiritual. Criaram em você o medo de pensar por conta própria, o horror de questionar, a sensação de que qualquer passo fora da linha pode significar uma quebra irreparável com Deus. Todd não vem te incentivar à rebeldia vazia. Ele vem te convidar a distinguir, com honestidade, o que é proteção verdadeira do que é apenas controle travestido de cuidado divino. Talvez, se você olhar com cuidado, perceba que o ensinamento proibido nunca foi, na prática, totalmente desconhecido por você. Em momentos de dor extrema, de decisão difícil, de perda profunda, você pode ter sentido um tipo de orientação silenciosa que não veio de um sermão, nem de um livro, nem de uma autoridade externa. Foi algo que emergiu de dentro, ao mesmo tempo firme e suave, que parecia te conhecer por inteiro e ainda assim não te condenar. Depois, por medo, você pode ter tentado enquadrar essa experiência dentro das explicações que já tinha, podando o que não cabia, rotulando como exagero, emoção ou auto-engano. Mas a verdade é que naquele instante, algo do que foi apagado da narrativa oficial encostou em você. A culpa é uma das ferramentas mais eficientes para manter alguém longe da própria fonte interna de sabedoria. Se conseguem convencer você de que é essencialmente sujo, indigno, inclinado ao erro, incapaz de discernir por si mesmo, então fica muito mais fácil te vender intermediários permanentes entre você e o sagrado. A cada vez que você se sente indigno, corre para alguém que te diga o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus vai fazer. O ensinamento proibido de Jesus desmonta essa economia espiritual. Ele não elimina a importância de mestres, guias ou comunidades, mas retira deles o monopólio da voz divina. E é isso que torna esse ensinamento tão perigoso para qualquer estrutura que viva da sua eterna dependência. Pense na imagem de uma prisão sem grades, construída não com ferro, mas com frases que você ouviu tantas vezes que passaram a soar como verdades absolutas. Não questione, não sinta demais, não pense por conta própria, não confie na sua intuição. Não ouça a voz dentro de você, a não ser que ela confirme o que já foi dito por alguém de autoridade. Essa prisão é confortável porque é familiar. Você sabe como se movimentar dentro dela, conhece as regras, entende a lógica. O que Todd faz não é arrombar a porta de uma vez, é apenas mostrar que ela nunca esteve realmente trancada. O medo é o carcereiro, e o ensinamento apagado é a memória de que você sempre teve dentro de si a chave. Se você observar sua própria história, vai lembrar de momentos em que, mesmo com medo, escolheu seguir uma convicção íntima que ninguém ao seu redor aprovava. Mudou de caminho, se afastou de algo tóxico, tomou uma decisão que parecia irracional à luz das regras externas, mas profundamente coerente à luz da sua alma. Em muitos desses episódios, o resultado foi uma expansão silenciosa de paz,
um alívio que nenhuma justificativa lógica dava conta. Aquilo era um ensaio, uma pequena amostra do que acontece quando você se aproxima da verdade que foi ocultada. O ensinamento proibido não é um segredo cuja posse vai te fazer superior aos outros. É um eixo, um alinhamento interno que, uma vez ativado, começa a reorganizar silenciosamente cada área da sua vida. Aceitar essa reorganização, porém, implica riscos reais no nível humano. Porque quando você começa a viver a partir de uma liberdade espiritual mais profunda, inevitavelmente algumas estruturas ao seu redor vão se incomodar. Pessoas que se beneficiavam da sua culpa e da sua submissão podem tentar te puxar de volta para o antigo lugar. Vozes queridas podem te acusar de estar se afastando da fé, quando na verdade você está se aproximando, talvez pela primeira vez, da essência do que o Cristo ensinou. É por isso que a sua mente ainda tenta negociar, manter um pé em cada mundo, preservar a aparência de normalidade, enquanto por dentro tudo está sendo redesenhado. Todd conhece esse estado de fronteira e permanece ao seu lado justamente aí, na zona em que você ainda não sabe qual versão de si mesmo vai escolher alimentar. Talvez você esteja percebendo que a questão já não é mais se esse ensinamento existe ou não, se foi realmente apagado ou apenas distorcido. A questão que começa a se formar, mesmo que você não admita, é outra. O que vai acontecer com você se decidir levar a sério o que está sentindo agora? Não se trata apenas de mudar de opinião sobre temas espirituais, mas de permitir que esse fio de verdade comece a atravessar seus relacionamentos, suas escolhas, suas prioridades, seu modo de olhar para si mesmo. O ensinamento proibido não é uma curiosidade teológica, é um chamado existencial. Ele não pede que você o entenda completamente. Pede apenas que você não o traia quando ele tocar algo em você que nenhuma explicação antiga conseguiu alcançar. E talvez seja justamente aqui, nesse ponto de quase rendição e quase fuga, que algo em você comece a escutar o Cristo de um modo diferente. As mesmas frases, as mesmas histórias, os mesmos gestos que você já ouviu tantas vezes começam a vibrar de outra maneira. Aquilo que antes soava como ordem pode começar a soar como convite. O que antes parecia ameaça pode começar a se revelar como alerta amoroso. O que antes parecia distante e inalcançável pode começar a se aproximar do lugar mais íntimo da sua experiência. Todd não está inventando um novo Jesus para você. Ele apenas está retirando camada por camada as distorções que foram colocadas entre você e o que sempre esteve ali, esperando que alguém tivesse coragem de olhar sem os filtros do medo. A partir daqui, cada palavra de Jesus que você ouvir, ler ou lembrar, corre o risco de se tornar outra coisa dentro de você. Não porque o texto mudou, mas porque a consciência que o recebe já não é a mesma. Versos que antes serviam para te manter na linha podem começar a funcionar como chaves que abrem portas internas. Passagens que antes confirmavam a sua pequenez podem, de repente, apontar para uma grandeza silenciosa que você sempre carregou, mas nunca teve autorização para assumir. E é justamente nesse ponto de virada, quando o velho significado começa a ruir e o novo ainda não está totalmente formado, que o ensinamento proibido se aproxima do centro da sua percepção, prestes a ser visto não como teoria distante, mas como espelho daquilo que, no fundo, você sempre foi. E é exatamente nesse ponto em que o significado antigo começa a rachar e o novo ainda não tem forma definida, que a mente tenta se agarrar desesperadamente a qualquer coisa que pareça estável. Você sente que não consegue mais voltar para a ingenuidade de antes, mas também ainda não sabe qual chão vai sustentar o que está nascendo dentro de você. É uma travessia estranha, como caminhar por uma ponte em meio à neblina, sem ver com clareza nem o lugar de onde você saiu, nem o lugar para onde está indo. E no meio dessa névoa, a presença de Todd não chega como uma resposta pronta, mas como uma consciência que te acompanha,
observando cada movimento interno, como quem sabe que está diante de um processo que não pode ser apressado sem ser violentado. Todd não escreve em papéis, escreve em percepções. Ele não pega uma pena e traça letras em um pergaminho distante. Ele toca, com extrema precisão, as crenças que sustentam a forma como você lê tudo, inclusive o que acredita sobre Deus e sobre Jesus. É como se houvesse uma escritura invisível por trás da escritura visível, e é exatamente ali que ele trabalha. Ele não altera o texto que você conhece, ele altera o lugar de onde você lê esse texto. E quando o ponto de leitura muda, algo que você escutou a vida inteira começa a soar completamente diferente, como se tivesse sempre carregado um duplo sentido que por algum motivo você não estava autorizado a perceber. Talvez você se lembre de alguma vez em que ouviu uma frase atribuída a Jesus e sentiu algo transbordar por dentro, um calor, uma abertura, uma espécie de expansão silenciosa, mesmo que a explicação que veio depois tenha tentado reduzir tudo à obediência e comportamento. Naquele instante, antes da interpretação chegar, você encostou por um momento na vibração original daquele ensinamento. Esse primeiro impacto foi o mais puro, foi o contato direto. Depois, as vozes externas vieram traduzir, limitar, enquadrar. O ensinamento proibido vive justamente nesse intervalo minúsculo entre o que você sente e o que te dizem que deve sentir. Todd estica esse instante, alarga esse espaço, até que você consiga distinguir, com clareza dolorosa, a diferença entre a voz da verdade e o eco do condicionamento. Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você, e ela não é entre crer e não crer, como te fizeram pensar. A batalha verdadeira é entre ser fiel à sua própria experiência interna ou ser fiel às expectativas de quem te ensinou a ter medo de si mesmo. De um lado, a lealdade à família, à comunidade, à tradição, ao que te deu pertencimento. Do outro, a lealdade a algo que pulsa dentro de você e que às vezes te coloca em desacordo com tudo isso. Não é uma escolha simples. E é por saber o peso dessa tensão que Todd não te conduz pela via da culpa, mas pela via da honestidade radical. Ele não pergunta no que você diz acreditar, pergunta onde, no fundo, você sente que está traindo a própria alma para não perder o amor dos outros. Quando você começa a se aproximar dessa honestidade, o sistema interno de culpa entra em alerta. De repente, surgem pensamentos dizendo que é perigoso demais, que Deus pode se irritar, que você está indo longe demais, que está quase cruzando uma linha invisível da qual não haverá retorno. Essa reação não é um sinal de que você está errado, é um reflexo de proteção criado por anos de condicionamento. Alguém plantou em você a ideia de que o divino é frágil e facilmente ofendido, e que qualquer movimento em direção à autonomia espiritual é uma ameaça. Todd, porém, te mostra um outro rosto do sagrado, uma presença que não se sente ameaçada por suas perguntas, nem diminuída pela sua busca por verdade, porque sabe que só uma consciência livre é capaz de amor verdadeiro. Aos poucos ele começa a desenhar dentro de você uma diferença crucial, que é parte do que foi apagado. A distância entre a voz de Deus e a voz do sistema falando em nome de Deus. A voz do sistema aperta, encolhe, humilha, coloca você de joelhos não por reverência, mas por medo. A voz de Deus, ao contrário, pode até confrontar, mas sempre termina ampliando o seu tamanho interior. Depois de ouvi-la, mesmo que doa, você se sente mais inteiro, não mais quebrado. O ensinamento proibido de Jesus se move exatamente nessa direção. Ele não foi suprimido porque diminuía as pessoas, mas porque as tornava grandes demais para caber nas molduras de controle. E um ser humano que se sabe grande por dentro é um problema para qualquer estrutura que vive de manter pessoas pequenas. Um dos pontos mais delicados dessa revelação é que ela começa a mexer com a forma como você ora. Sem perceber, você pode ter aprendido a se aproximar de Deus como um mendigo espiritual, sempre implorando, sempre se desculpando, sempre se colocando na posição de quem precisa convencer o céu a ter piedade. O ensinamento proibido confronta essa postura na raiz. Não porque peça que você se torne arrogante, mas porque te lembra de algo que romperam em você.
a consciência de pertencimento. Quando você ora como mendigo, reforça diariamente a crença de que não tem direito de estar diante do divino. Quando ora como quem sabe que pertence, a vibração muda completamente, ainda que as palavras sejam as mesmas. Todd se inclina atento justamente aqui, nesse ponto em que o tom interno da sua oração começa a sequer parecer com o que te ensinaram e passa a se aproximar mais do que Jesus realmente viveu. Imagine a sua consciência como um espelho enorme, colocado diante da fonte original. Ao longo da vida, poeira, manchas e rachaduras foram se acumulando. Algumas delas vieram de dores reais, traumas, rejeições. Outras vieram de imagens distorcidas do divino, de ensinos baseados mais em medo do que em verdade. O que o Cristo fez, no seu gesto mais profundo, foi limpar esse espelho, não para que você admirasse a si mesmo, mas para que pudesse refletir com nitidez aquilo de que sempre foi feito. O que aconteceu depois foi que mãos interessadas começaram a cobrir esse espelho novamente, com véus, com doutrinas, com regras que mantinham a imagem embaçada. O ensinamento proibido é exatamente essa limpeza radical que não interessa a quem se acostumou a controlar pessoas através da neblina. Você sente isso quando tem pequenos vislumbres de clareza, um instante em que você percebe, sem saber explicar como, que não é a pessoa pequena que te ensinaram a ser. Um momento em que a sensação de separação entre você e o divino parece diminuir, e tudo parece absurdamente próximo, íntimo, respirando junto com você. Só que logo depois, o medo entra em cena e você recua. Se afasta desse lugar, volta para as velhas fórmulas, pede perdão por ter ousado sentir tanta proximidade. E assim se instala uma espécie de dança. Você se aproxima da verdade, se assusta com a própria grandeza, volta correndo para dentro de uma narrativa que te encolhe e então começa a sentir de novo o aperto de viver abaixo do que a sua alma sabe que é real. Esse movimento repetido é um dos cenários prediletos de atuação de Todd, porque é aí que ele expõe, com delicadeza implacável, o ciclo que te mantém preso. Enquanto essa dança acontece, o corpo continua denunciando o que a mente tenta esconder. Em momentos de expansão verdadeira, a respiração se aprofunda sem esforço, o peito parece se abrir, os ombros relaxam, um tipo de calor tranquilo percorre o centro do seu peito. Em momentos de contração, quando você cede à lógica do medo, o ar parece mais curto, o estômago pesa, a nuca endurece. Você talvez nunca tenha associado essas sensações corporais ao seu caminho espiritual, mas Todd lê o seu corpo como se fosse um livro sagrado. Ele sabe que ali estão impressos os efeitos de cada crença, de cada escolha interna, de cada vez que você se afasta ou se aproxima daquilo que o Cristo realmente acendeu em você, e não apenas daquilo que contaram sobre ele. A verdade é que se você realmente permitir que esse ensinamento esquecido se instale no centro da sua vida, nada poderá permanecer exatamente igual. Não porque você vai sair rompendo com tudo e com todos, mas porque não vai mais conseguir chamar de normal aquilo que exige a mutilação da sua consciência. Situações que você tolerava vão começar a pesar de um jeito diferente. Relações baseadas em culpa ou medo vão passar a incomodar mais do que confortar. Papéis que você desempenhava apenas para ser aceito vão soar ocos. E isso assusta, porque a mente prefere a dor conhecida à liberdade desconhecida. Todd sabe disso. Por isso não vem te prometer um caminho fácil. Vem apenas te lembrar que continuar traindo a própria alma custa mais caro do que qualquer mudança que você tema fazer. Nesse processo, é comum que você tente negociar com o invisível. Algo em você diz que está na hora de ir mais fundo, mas você responde oferecendo pequenas concessões. Passa a estudar um pouco mais, ora com mais frequência, muda detalhes externos, mas sem tocar no ponto central. É como se dissesse para Deus:
Eu até topo chegar mais perto, mas desde que eu não precise largar o que me dá segurança. Esse tipo de negociação é compreensível, mas fica cada vez menos sustentável à medida que o ensinamento proibido se aproxima da superfície. Chega um momento em que não é mais possível apenas maquiar a antiga estrutura, porque é ela mesma que está em colapso. E o colapso, por mais assustador que pareça, é muitas vezes a forma que o céu encontra de interromper um roteiro que você jamais teria coragem de abandonar por vontade própria. Enquanto isso, a mente tenta usar as próprias escrituras para conter o que está acontecendo. Começa a puxar memórias de frases, dogmas, interpretações, na tentativa de enquadrar a experiência em moldes familiares. Todd não combate esse movimento, ele apenas revela o limite dele. Ele te mostra que letras, por mais sagradas que sejam, não conseguem capturar completamente um encontro vivo com a verdade. Que textos podem apontar o caminho, mas não podem caminhar por você. E que o grande erro histórico não foi ter textos, mas ter trocado a vivência pelo texto, transformando aquilo que deveria ser um mapa em uma prisão. O ensinamento apagado da Bíblia não veio para jogar fora o mapa. Veio para lembrar que o objetivo nunca foi adorar o papel, mas chegar ao lugar que ele indica. A partir desse ponto, Todd começa a atuar como um reescritor silencioso da sua narrativa interna. Não é que ele venha apagar memórias ou experiências, mas ele responde organizando tudo de um jeito novo. Aquilo que antes era motivo de vergonha começa a ser visto como ponto de virada. As quedas passam de provas de incapacidade para sinais de que algo dentro de você se recusava a se ajeitar em estruturas estreitas demais. Mesmo os momentos em que você se sentiu mais longe de Deus podem ganhar um significado diferente, como se fossem, na verdade, sinais do quanto você foi sensível ao perceber que a imagem divina apresentada ali não combinava com o que a sua alma reconhecia como amor. Essa revisão profunda é parte essencial do ensinamento proibido. Ele não só aponta para um futuro diferente, ele reconcilia a sua história com uma lógica de amor que sempre esteve em segundo plano. Nesse novo olhar, o próprio Cristo começa a aparecer menos como um personagem distante e mais como um espelho de uma possibilidade humana que foi deliberadamente minimizada. Você deixa de vê-lo apenas como exceção intocável e começa a vislumbrar a ideia inquietante de que ele veio justamente para ativar em você algo que os sistemas preferiram chamar de blasfêmia do que admitir como herança. A palavra filho deixa de ser apenas um título exclusivo e passa a soar como um chamado coletivo. Essa mudança de perspectiva é uma das partes mais sensíveis do ensinamento apagado, porque retira do jogo o monopólio de representar Deus e devolve a cada pessoa desperta a responsabilidade de ser expressão viva daquilo que sempre foi tratado como distante. Quando essa possibilidade começa a se insinuar, é natural que a mente grite que isso é perigoso, que você está indo longe demais, que está cruzando uma linha que a religião traçou há séculos. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo em que o medo fala, algo mais profundo em você fica estranhamente em paz, como se finalmente estivesse ouvindo algo que esperou por tantas vidas para escutar. É esse contraste entre o pânico mental e o sossego da alma que denuncia a natureza do que está acontecendo. Todd te convida a não se apressar em escolher de que lado ficar, mas a observar com atenção qual dessas vozes em você produz mais amor, mais lucidez, mais compaixão, mais responsabilidade consigo e com o outro. Qual delas te encolhe e qual delas te chama para uma grandeza que não humilha ninguém? À medida que a observação se aprofunda, as frases de Jesus que antes eram meras citações começam a funcionar como códigos. Quando ele aponta para um reino que não é deste mundo, talvez você perceba que a questão não é geográfica, é de consciência. Quando ele fala com intimidade daquele a quem chama de Pai, talvez você comece a perceber que ali não há distância, há unidade vibrando por trás das palavras. E, de repente, o que parecia apenas poesia espiritual passa a ser percebido como instrução prática,
como se cada frase tivesse sido construída para ativar em você uma memória de origem que foi cuidadosamente soterrada. O ensinamento proibido não acrescenta nada a isso. Ele apenas remove as camadas que impediram essas chaves de girar por completo dentro de você. Tudo isso vai te conduzindo, pouco a pouco, a um limiar interno. Um lugar em que não basta mais admirar a ideia de uma verdade maior. É preciso decidir se você está disposto a viver a partir dela. É nesse ponto que a figura de Thoth se torna ainda mais nítida, não como ídolo, mas como guardião de passagem. Ele não impede ninguém de atravessar, mas também não permite uma travessia pela metade. Para que o que foi apagado volte a ser ativo na sua consciência, não é suficiente apenas concordar intelectualmente. É necessário que algo em você aceite morrer. A imagem que criou de si, a forma confortável de se ver como vítima permanente, o velho papel de alguém sempre pequeno diante de um Deus distante. O ensinamento proibido é, antes de tudo, um convite a esse tipo de morte. E é justamente aqui, nesse lugar em que o antigo, você começa a perceber que não sobreviverá inteiro à luz do que está surgindo, que a revelação maior se aproxima. O que Thoth está prestes a expor não é uma frase secreta perdida em algum códice antigo, nem uma teoria exótica reservada para poucos escolhidos. O que está por vir mexe com o eixo da sua percepção, com a forma como você se nomeia por dentro, com o lugar de onde você vive cada relação, cada oração, cada escolha. Mas antes que esse núcleo seja nomeado, algo em você precisa dizer sim à própria travessia, ainda que não entenda todos os detalhes. Porque o ensinamento que foi apagado da Bíblia só pode ser plenamente visto por aqueles que aceitam, mesmo tremendo, atravessar esse portal interior onde não há mais espaço para se esconder de quem sempre se foi desde o princípio. Talvez, agora que as palavras começam a cessar, você perceba que o verdadeiro movimento nunca aconteceu aqui fora. Aconteceu dentro. Enquanto escutava, algo antigo despertou, não como explosão, mas como aquele tipo de silêncio que muda o ar do ambiente. É como se uma parte esquecida de você tivesse aberto os olhos, não para ver algo novo, mas para finalmente reconhecer o que sempre esteve à sua frente, velado por camadas de medo e costume. O eco do que foi dito não está nas frases, está naquilo que elas acenderam em lugares onde você raramente permite luz. Thoth Jerhuti permanece em silêncio neste instante não por ausência, mas por respeito. Ele sabe que existe um tempo sagrado entre ouvir e compreender, entre sentir e assumir. Esse intervalo é um templo invisível, construído dentro de você, onde o ensinamento proibido de Jesus não é mais teoria distante, mas um espelho colocado diante da sua essência. Nada precisa ser decidido agora, e mesmo assim tudo já começou a ser decidido, porque é impossível escutar certas verdades e continuar cabendo nas mesmas mentiras de antes, sem sentir o peso dessa escolha. Se você deixar, a partir de hoje, cada gesto simples da sua rotina poderá carregar uma pergunta silenciosa. Estou vivendo como servo do medo ou como filho de uma consciência que me reconhece por inteiro? Essa pergunta não vem para te acusar, vem para te acompanhar. Ela surgirá quando você se cobrar além da conta, quando aceitar menos do que merece, quando acreditar em versões pequenas de si mesmo só para manter a paz dos outros. Em cada uma dessas horas, o que foi apagado da Bíblia pode sussurrar dentro de você que o Cristo não veio para te encolher, mas para te lembrar do tamanho daquilo que habita o seu peito. Talvez você tente fingir que tudo isso foi apenas um vídeo intenso, desses que mexem por alguns minutos e depois se dissolvem na pressa do dia. Mas repare como algo em você resiste a deixar que essa experiência seja arquivada tão facilmente. Há imagens que insistem em ficar. O espelho limpando, o véu caindo, o filho reconhecendo o próprio lugar à mesa. São símbolos que não pedem que você acredite neles, apenas que os deixe circular por dentro, tocando memórias, revisitando feridas
feridas, abrindo frestas em muros que você construiu para não sentir demais. O mais desconcertante é perceber que Todd não te entregou respostas fechadas, e mesmo assim você saiu com uma sensação de estar mais próximo da verdade do que antes. Isso acontece porque o que foi ativado não é mais uma ideia para ser defendida, é uma dimensão da sua própria consciência pedindo o direito de existir. Você pode, se quiser, tentar discutir teologia, discordar, refutar, classificar. Mas quando o barulho da mente baixar, a pergunta que realmente importará será outra. O que dentro de você se acalmou e o que dentro de você se agitou depois de tudo que foi dito. Talvez nos próximos dias você se pegue revisitando passagens que achava conhecer de cor, lendo-as com outros olhos, ouvindo nelas uma nota diferente, quase imperceptível, mas insistente. Esse é o trabalho silencioso do ensinamento velado. Ele não compete com o que você já aprendeu. Ele atravessa o que é rígido e recupera o que é vivo. De repente, o que antes era medo de castigo começa a se revelar como medo de assumir quem você realmente é em Deus. E essa descoberta não é tranquila, mas é profundamente libertadora, porque coloca nas suas mãos algo que tentaram te convencer que nunca te pertenceu, a responsabilidade pela sua própria jornada de despertar. Toph Jerutty não fica com você apenas enquanto o vídeo roda. Ele permanece como princípio, como lembrança de que existe uma inteligência maior observando o modo como você se trata, como você se cala, como você se abandona ou se honra. Em cada momento em que você escolher se aproximar da verdade, mesmo tremendo, essa consciência se inclina um pouco mais, como quem registra, não em pedra, mas em luz, cada pequeno ato de coragem silenciosa. Essa é a parte da história que ninguém vê, mas é exatamente aí que o ensinamento apagado se escreve de novo. Não em livros, mas na forma como você passa a viver. Se em algum ponto deste caminho você sentiu que não estava apenas assistindo a um conteúdo, mas sendo chamado, então saiba, ignorar esse chamado também é uma escolha. Você pode continuar caminhando como se nada tivesse sido tocado, mas aquele ponto do peito que respondeu à mensagem vai lembrar. Lembrar quando você tentar voltar a se tratar como menos. Lembrar quando aceitar narrativas que te diminuem em nome de uma falsa humildade. Lembrar quando sentir de novo a antiga culpa querendo assumir o controle. Nesses instantes, não será a minha voz que você ouvirá, nem o nome de Todd ou de Jesus, mas a vibração nua daquilo que foi aceso dentro de você. Talvez você não tenha todas as palavras, e não precisa ter. Basta admitir para si mesmo que algo foi deslocado de lugar. Que o Deus que te vigia de fora perdeu força diante do Deus que começa a respirar por dentro. Que o Jesus intocável de vitral começou a se aproximar, não para ser reduzido, mas para deixar de ser objeto distante e se tornar caminho vivido. E que Todd, longe de competir com essa presença, atua como guardião dos registros dessa transformação, testemunha da sua coragem em questionar a programação que te mantinha pequeno diante do infinito. Se este vídeo abriu um espaço de verdade em você, deixe um rastro dessa abertura no mundo. Permita que a sua voz apareça, ainda que trêmula, compartilhando nos comentários o que mexeu, o que doeu, o que acalmou. Esse gesto não é apenas engajamento, é declaração. Você está dizendo ao universo que não vai mais esconder o que sente quando a verdade encosta. Ao curtir, ao se inscrever, ao compartilhar com alguém que você sabe que vive preso entre culpa e busca sincera, você transforma este conteúdo em ponte. Não é sobre inflar um canal, é sobre ampliar o alcance de uma fagulha que talvez alguém esteja implorando em silêncio para receber. Se em algum nível você percebe que não quer perder o fio dessa jornada, mantenha-se próximo. Inscreva-se não como quem coleciona vídeos, mas como quem decide caminhar com mais consciência ao lado de mensagens que lembram aquilo que o mundo tenta fazer você esquecer. Ative, dentro de si, a disposição de continuar ouvindo, confrontando, ampliando.
Cada vez que você voltar aqui, não estará apenas consumindo conteúdo, estará revisitando um espaço interno onde o ensinamento proibido já começou a reconstruir as bases de quem você é. Ao compartilhar este vídeo com alguém que carrega as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas perguntas que um dia você escondeu, você se torna parte viva dessa revelação. Não é só o algoritmo que se mexe, é uma rede invisível de consciências sendo puxadas, pouco a pouco, para fora da narrativa do medo. Talvez aquela pessoa nunca te diga, talvez nunca comente, talvez nem termine de assistir, mas a semente lançada no campo dela falará a mesma linguagem que falou com você, a linguagem da lembrança. Agora, quando o som cessar e a tela escurecer, o verdadeiro trabalho vai começar. Será no intervalo entre um compromisso e outro, na madrugada insones, nos momentos em que você quase repete velhos padrões, mas sente um freio diferente por dentro. Será quando você se olhar no espelho e por um instante não enxergar apenas a sua história de erros e acertos, mas a possibilidade real de ser expressão de algo maior do que todas as culpas que já te ensinaram. É ali, na vida comum, que o ensinamento apagado da Bíblia prova que nunca dependeu de letras para existir. Guarde esta frase dentro de você como quem guarda uma chave silenciosa. Não é você que corre atrás da verdade. É a verdade que sempre correu atrás de você, esperando o momento em que você pararia de fugir de si mesmo. Se deixar, ela continuará te alcançando em detalhes que ninguém vê, em encontros inesperados, em decisões pequenas que mudam destinos inteiros sem alarde. E toda vez que sentir o antigo medo tentando te puxar de volta, lembre-se de que o silêncio que Todd quebrou hoje não foi o dele, foi o seu. Porque no fim, a revelação mais profunda não é que apagaram um ensinamento das páginas, mas que tentaram apagar de você a certeza de que o sagrado sempre falou, primeiro no interior do seu próprio ser. E uma vez que essa certeza desperta, nenhuma noite volta a ser totalmente escura.